Matheus Teixeira que humildade e fé são suficientes para convencer Davi Alcolumbre a liberar essa sabatina. Lembrando que, Matheus, o que os aliados do Alcolumbre, e não só os aliados, né, gente do próprio governo diz, é que não tem agora voto suficiente para fazer do AGU o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o governo precisa pensar muito, né? Se quer ou não quer essa liberação da sabatina logo. Olá, Tainá, boa tarde. Exato. Humildade e fé é muito importante na vida e também qualquer articulação política, mas a gente sabe que aqui em Brasília é sempre necessário um pouco a mais do que isso e que vai precisar de uma força muito grande da articulação política do governo e do próprio presidente Lula nesse sentido para conseguir destravar a sabatina e a aprovação. Lá se vão já 4 meses da indicação em novembro. Passamos por um período ali de turbulência maior no fim do ano, inclusive com uma nota pública do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticando a postura. Naquela nota ele diz de membros do governo, sem dizer exatamente a quem ele se referia, que estavam dando a entender, segundo ele, nos bastidores, que ele estava barganhando, ou seja, que ele perdeu a indicação de Rodrigo Pacheco, que era o desejo dele e da maior parte dos senadores, e que a partir de então o governo teria passado a circular nos bastidores a informação que Alcolumbre estava segurando a indicação, porque estava cobrando cargos em troca. Isso irritou muito o presidente do Senado, ele soltou aquela nota, o governo recuou e não enviou a mensagem presidencial justamente para tentar evitar uma derrota. Chegou a ser marcada a sabatina naquela oportunidade, mas logo depois o Senado foi ver que a mensagem presidencial, que é uma etapa burocrática fundamental para que haja a aprovação ou a rejeição, a apreciação da matéria no Senado, não tinha sido enviada. Foi uma jogada do governo naquele momento boa, porque o momento era muito ruim para Jorge Messias, tinha muita chance de reprovação, o governo segurou. Ontem anunciou que enviaria ontem mesmo a mensagem, mas até o momento não chegou. A expectativa é que chegue hoje e depois do feriado isso comece a destravar um pouco mais. Fato é que o governo, Davi Alcolumbre, diz aí nos bastidores que pode deixar para depois da eleição, mas o governo tenta ao máximo evitar esse cenário, porque as pesquisas apontam um cenário acirradíssimo nas eleições desse ano. As pesquisas mostram que Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados tecnicamente. Em algumas, Flávio Bolsonaro aparece até numericamente um pouco à frente do presidente Lula. E o cálculo do Palácio do Planalto é que, se deixar para depois da eleição e o presidente Lula eventualmente perder o pleito, a chance de Messias, que já não está tão grande, fica ainda menor. Porque o governo, já de saída, Flávio Bolsonaro recém-eleito, nesse cenário hipotético, teria muita força política e poderia atuar para ou rejeitar Messias ou mesmo não fazer a votação, esticar isso um pouco mais para que essa indicação fique para o próximo presidente e não para o presidente Lula. Portanto, é uma força-tarefa do governo para tentar destravar isso, mas o cenário segue ruim para Messias. Aliados dele dizem que melhorou em relação ao fim do ano passado, mas uma votação folgada é muito pouco provável que aconteça. Flávio Dino, o último escolhido do presidente Lula ao Supremo, venceu com uma margem muito pequena, não chegou a atingir nem os 50 votos, e a recondução de Paulo Gonet na Procuradoria-Geral da República igualmente foi aprovada com uma margem muito pequena de diferença. Portanto, o cenário para o governo como um todo, que já não é fácil no Senado, nessas indicações para cargos importantes do Poder Judiciário, tem registrado placares ainda mais apertados e não deve ser diferente em relação a Jorge Messias. Obrigada, Matheus. Agora